Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de orientação sobre o trabalho de P2 e também sobre a prova, porque as duas coisas estão todas conectadas e juntas. Vamos lá. Então, aqui, diretamente no AVA, a Fisiologia do Exercício, a gente encontra o trabalho. Trabalho é o estudo dirigido P2. Clicando aqui você tem acesso ao estudo dirigido e aqui você tem o envio. Esse envio está até a data da prova. Então, vocês têm até o dia 12. Não é até o dia 13, é até o dia 12. Até o dia 12. E como esse estudo dirigido ele vai te ajudar a fazer a prova, eu recomendo que você já faça logo. Tá? Não deixa para fazer no dia da prova, não. Faz com uma antecedência, porque isso vai servir de verdade para você estudar como foi o estudo dirigido da primeira prova. Bom, abrindo aqui, você acessa diretamente o estudo dirigido. Então, é sobre isso que esse vídeo trata. Então, vamos direto ao assunto principal. Bom, primeira questão. Fale sobre o impacto da atividade física sobre o trato gastrointestinal, enfatizando o sistema simpático e parasimpático e fluxo sanguíneo. Então, o que eu quero aqui? Eu quero que você fale o que acontece, principalmente com o trato gastrointestinal, mas na unidade referente, vocês vão observar que fala sobre tudo, sobre todas as vísceras. Por quê? Estou falando dessa unidade aqui, ó, da aula 6. Efeito fisiológico agudo e crônico do exercício físico sobre o sistema digestório. Então aqui vocês vão ter informações sobre todo o trato gastrointestinal, todo o sistema digestório, mas de certo modo ele fala um pouco também sobre todas as vísceras abdominais. Então eu quero que você aqui nessa questão fale sobre o que acontece com o trato gastrointestinal quando você está fazendo exercício físico. Seja aquela resposta simpática, parasimpática, dá uma revisada nisso. Não é a primeira vez que vocês ouvem falar sobre o sistema simpático e parasimpático. Tá? Então, só dá uma revisada e aponta qual é o efeito sobre o trato gastrointestinal. Lembrando que o sistema simpático é aquele da luta e da fuga, e o parasimpático ele exerce basicamente as funções contrárias. Tá? E eu quero que fale sobre o fluxo sanguíneo. Como é que está o fluxo sanguíneo para essas regiões? As respostas para essas questões, tá? Até porque o estudo dirigido tem 8 questões, mas a prova tem 10. Então, tem algumas questões aqui que contemplam mais de uma questão na prova. Tá? Então, essas respostas você vai encontrar lá na aula 6. Vamos lá, segunda questão. Associa o exercício físico com as doenças cardiovasculares, enfatizando prevenção, estresse e exames bioquímicos. Então, vamos lá na unidade. Onde você vai encontrar essas informações? Então, você vem aqui, ó. Essas informações você vai encontrar em basicamente 2 aulas. Na aula 8, que fala sobre adaptações neuromusculares, cardiovasculares, cardiorrespiratórias e endócrinas ao exercício e resposta do sistema cardiovascular durante diferentes tipos de exercício. Então, nessas duas aqui, você vai encontrar a parte que fala principalmente sobre essa parte de adaptação, sobre como que o corpo vai responder ao exercício. Tá? Mas eu quero que você fale também sobre exame bioquímico. E exame bioquímico, você vai encontrar mais informações aqui, ó, quando a gente fala sobre medidas e avaliações no exercício. Porque não é só medida e avaliação antropométrica, física, não. Estou falando aqui de medidas e avaliações de um modo geral. Ou seja, o que é necessário eu avaliar para que o sujeito possa praticar atividade física. E aqui está também medidas como exames bioquímicos, LDL, HDL, LDL, por aí vai. Tá? Então, nessas 3 aulas, na combinação dessas 3 aulas, você vai encontrar a resposta para a segunda questão. Tá? Terceira questão fala sobre o que compõe a avaliação física para a prescrição de exercício. Essa terceira questão está diretamente nessa unidade, que é medidas e avaliações. Ou seja, o que você precisa fazer com o paciente antes de dizer qual tipo de exercício que ele deve executar. Então, o que é necessário? Um eletrocardiograma, avaliação de exame bioquímico, qual tipo de avaliação você precisa fazer para liberar. Então, ali você vai encontrar essa resposta aqui na unidade 7, na aula 7.
Bom, quarta questão. Como o sistema endócrino afeta e é afetado pelo exercício físico? Essa é interessante. Essa daqui está aqui, ó, na aula 8. Então, eu quero saber como que o sistema endócrino, principalmente cortisol, testosterona, os hormônios que estão mais ligados ao exercício físico, tá? Como que eles são impactados pelo exercício físico e como que eles impactam no exercício físico. Por exemplo, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, classicamente, é o hormônio que te faz ter mais catabolismo, aumentar mais a glicemia, mas até um certo ponto ele é interessante para o exercício físico. Mas o cortisol cronicamente elevado é um sinal de estresse. E a prática de exercício físico recorrente reduz esse cortisol. Então, estou dando um exemplo aqui de como vocês devem seguir para responder essa questão, falando sobre como que o hormônio afeta o exercício físico e como que o exercício físico afeta essa produção hormonal. Tá? Bom, vamos lá. Isso para as... tá aqui, ó. O que compõe como se chama... tá. Agora estou na quinta questão. Quais são as adaptações agudas e crônicas do sistema vascular decorrente do exercício físico aeróbico? Aqui eu estou perguntando especificamente do exercício físico aeróbico, tá? Mas na unidade, tá, em que a gente fala sobre as adaptações aos diferentes tipos de exercício, vocês vão ver também adaptações ao exercício de força. Mas aqui a gente traz mais enfoque para o exercício aeróbico, até porque na primeira avaliação a gente falou muito sobre HIIT. Então, está na hora de falar um pouco mais sobre exercício aeróbico. Tá? Então, quero adaptações vasculares, mas nessa unidade você vai aprender sobre adaptações cardiovasculares. Então, você vai ver também pressão, a modulação de vasoconstrição, vasodilatação. Tá? Bom, sexta questão. Quais são as repercussões para o sistema cardiovascular e capacidade física, com ênfase para o VO2 máximo, aquele consumo de oxigênio máximo, quando o desportista se torna sedentário? Ou seja, aqui a questão é o contrário. Eu tenho um indivíduo que está praticando exercício físico frequentemente, está com um bom condicionamento físico, só que de repente ele para de praticar exercício. O que vai acontecer com ele? Quais são as respostas esperadas para ele? Ou seja, essa desadaptação ao exercício físico. Vamos supor que ele tenha parado por conta de uma lesão. Foi lá, quebrou a perna e agora está restrito ao domicílio, está de cadeira de rodas, alguma coisa assim, mas é transitório, tá? Nas minhas histórias sempre tem um final feliz. Então, esse sujeito, ele transitoriamente parou de fazer exercício físico. O que vai acontecer com ele? Quais são as adaptações que eu espero que ele perca? Porque aqui eu estou falando de um indivíduo que era fisicamente ativo e agora deixou de ser. Tá? Então, aqui a gente fala sobre condicionamento físico em geral. Tá? Exercícios físicos contínuos adequados para o aumento da capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, essa questão eu quero saber qual exercício você deve sugerir, você deve prescrever ali para que o sujeito tenha uma melhora da capacidade cardiorrespiratória. Então, aqui a gente está falando sobre respostas do sistema cardiovascular durante diferentes tipos de exercício. Então, você já pode notar que essa aula 9 é uma aula que você precisa estudar bastante, dar bastante ênfase para essa aula. Tá? Última questão fala sobre os conceitos de taxa metabólica basal, que é o gasto energético mínimo para manutenção da vida, e gasto energético total, que é o total de energia gasto no dia, que contempla inclusive a taxa metabólica basal. Então eu peço que vocês definam esses temas aqui, né? Então isso está ligado à aula de condicionamento físico em geral e também com essa aula aqui de medidas e avaliação no exercício, tá? Então o nosso estudo dirigido ele está direcionado demais para a nossa prova. Não dá mole, não perca a data da prova, não perca a data de envio dos trabalhos, tá? Porque essa é a principal causa de reprovação em disciplinas do EAD, é o aluno que perde os prazos. Então, não perca o prazo, envie o trabalho até o dia 12, não deixa para fazer às 11 horas e 59 minutos do dia anterior, tá? Faça com antecedência, utilize o estudo dirigido como base. Outra coisa interessante, dentro das unidades, você pode fazer os exercícios. Recomendo que você faça esses exercícios
Esses exercícios eles vão te ajudar diretamente na prova. Dica de ouro para eu finalizar o vídeo perfeitamente para vocês. Os exercícios de todas as unidades, são 5 questões por cada uma dessas aulas. Tá? Os exercícios eles vão te ajudar a fazer a prova, da mesma forma que a gente viu lá na primeira. Tá? Então, não deixa de estudar, mas principalmente não deixa de perder. Não perca, melhor dizendo, não perca as datas limites. Então, não só a data da prova, mas também do envio do estudo dirigido. Tudo certo? Quinta-feira a gente se vê no nosso encontro síncrono. Um beijo, um abraço e até a próxima.